Então, apesar dos recursos, os avanços com relação a tratamento, ainda morre muita gente ainda no nosso meio, né? A clínica, né, eu acredito que todo mundo aí já está careca de saber, é aquela dor aguda, né, com duração aí maior de 20 minutos, geralmente associado à dispneia, diaforese, náusea ou síncope, né, diaforese é aquela transpiração excessiva ali, né, quando estimula o sistema nervoso simpático, náusea ou síncope, né, que é a perda súbita da consciência, de forte intensidade, sem melhora com repouso, alívio parcial ou sem resposta com nitrato, né? Deixa eu só colocar um ponteiro aqui. O exame físico, ele é pobre, né? Geralmente ele não traz praticamente nenhum benefício para a gente com relação à suspeita de um IAM com supra, né? Então, assim, ele não vai ajudar muita gente, e às vezes é até um exame físico normal, tá? Para hospital aí de médio para grande porte, né, que tem um ecocardiograma de suporte, naquele momento também ele não vai ajudar muito, tá? O que vai mostrar para a gente, às vezes, é uma hipocontratilidade, né, um déficit segmentar, hoje a gente chama de cardiopatia segmentar também, que é nada mais, nada menos que aquela alteração da contração, né, da sístole e diástole do ventrículo esquerdo. Só que a gente não consegue saber se essa hipocontratilidade, essa hipocinesia, ela é atual ou se ela é algo antigo, né? Às vezes o paciente já teve um infarto anterior, então a gente deita lá, faz um ecocardiograma, paciente com dor no peito e tal, com todos esses sintomas típicos, a gente identifica essa hipocontratilidade, mas a gente fica na dúvida, será que é agudo, né? Será que é do infarto anterior que o paciente já teve? Então, também não vai ter grandes benefícios quando se trata de síndrome coronariana aguda com supra de ST, não, tá? Então, a gente tem que fazer a clínica, né, bem feita, rapidinho ali, e partir já para o eletro em 10 minutos, né? Isso que a gente vai fazer e o que é recomendado pela diretriz mais atual, né? Então, eu classifiquei ali dor torácica sugestiva, né? Faço o eletro em 10 minutos, né? Já deito o paciente ali na sala, vou fazer a monitorização dele, né? Oxigênio, se necessário. Hoje, o que a diretriz recomenda é fazer o oxigênio somente se saturação menor que 90, tá? Não é menor que 92, igual antigamente tinha nas diretrizes. Então, agora, oxigênio, se necessário, é lógico que às vezes está um pouquinho maior que 90, mas o paciente está muito dispneico, tem que manter, às vezes, uma inclinação de 30, 45 graus, mesmo se estiver um pouquinho acima, ele pode ser usado também para aliviar, para dar um conforto a mais para o nosso paciente, tá? Se o paciente tiver confortável, somente abaixo de 90. Acesso venoso, né, para a gente fazer infusão de drogas, no caso, se necessário for. Os exames laboratoriais, a respeito dos exames laboratoriais também, a gente teve uma evolução muito grande na última diretriz. Hoje a diretriz já fala para a gente que é necessário apenas a troponina ultrassensível, tá? A gente não precisa de pedir CK-MB, CK, isso já está em desuso. Então, se a gente tiver que escolher troponina ultrassensível, só ela já basta, tá? Na própria caixazinha da troponina ultrassensível, cada troponina sensível, dependendo da marca, do laboratório que ela foi feita, na própria caixa tem indicado lá, geralmente, o tempo que você vai repetir, tá? Mas, no geral, a troponina ultrassensível, você pode repetir ela depois de 1 hora, tá? De 40 minutos, 1 hora, mais ou menos, você pode repetir a troponina ultrassensível para fazer a curva. Sendo que a troponina convencional, a que geralmente tem na maioria dos hospitais, geralmente aí é 3 horas, tá? Para poder repetir, para poder fazer a curva.
se vai ter essa elevação de troponina ou não, né? Mas, professor, no meu hospital a gente não tem troponina, nem a convencional, nem a ultrassensível. Aí você vai fazer a CKMB, tá? Aí se você não tem, você vai fazer a CKMB. Não tem nada, CKMB, não tem troponina, aí a gente vai cair lá para a década de 90, né? Aí vai pedir CK, TGO, TGP, isso nem usa mais, né? A gente nem pede esses marcadores mais. Então, aí eu tenho que reavaliar se esse hospital, se esse pronto-socorro realmente está sendo suficiente aí para você dar um plantão com uma segurança, um suporte maior, né? Então, aí tem que reavaliar, ou conversar com a enfermagem, conversar com a diretoria, ó. Infelizmente, como é que eu vou dar um plantão? Chegou uma dor torácica, eu preciso de uma troponina, nem que seja convencional, ou se conseguir ter acesso a ultrassensível, vai ajudar mais os nossos pacientes ainda. Então, acho que vale a pena aí um diálogo, uma conversa, para respaldar tanto vocês, como estão na linha de frente, quanto também no hospital, né? O paciente vinha a óbito, não tem troponina no lugar, e o paciente está com realmente uma suspeita, né, de infarto, você tem que transportar para outro hospital, olha o tempo que vai, né, esse tempo de transporte até chegar a um outro local, já vai ter morte de tecido miocárdico, né, morte muscular aí, né, então tem que avaliar essa questão. Com relação ao nitrato, 5 miligramas sublingual se necessário, lembrar das exceções, principalmente aí o infarto de ventrículo direito, né? Se a gente fizer um isordil aí num paciente com nitrato, desculpa, fizer um isordil num paciente aí com infarto de VD, a gente pode fazer uma hipotensão severa no paciente, tem paciente que pode evoluir até para choque, tá? Então é complicado, nesses casos são as exceções. Fazer uma boa anamnese, né, principalmente a história clínica, isso tudo é em questão de, vamos pôr aí, 3, 4 minutos, né? Aí entra a enfermagem de forma efetiva também, fazendo uma triagem consistente, direcionada, sem ficar perguntando coisas que não sejam direcionadas para a síndrome coronariana aguda, e o AS 300 miligramas mastigado para todo mundo. Tá? O AS a gente vai fazer para todo mundo. Obviamente, exceto na suspeita de dissecção de aorta. Né? Como é que a gente suspeita de dissecção de aorta? Né? Principalmente quando a gente tem uma diferença de pressão arterial maior que 20 milímetros de mercúrio de um membro para o outro. Tá? Então, se mediu no membro, mediu no outro membro, é o que a diretriz também recomenda, tá? Medir nos dois braços. Se tiver uma diferença maior do que 20 milímetros de mercúrio, a gente tem que suspeitar, tá? Aí a gente aumenta o sangramento do paciente. Aí, nesse caso, a gente suspende o AS. O eletrocardiograma em 10 minutos, a gente vai repetir esse eletro a cada 10 minutos, ou se o paciente mudar a clínica, tá? Ele chegou apresentando sintomas, eu fiz o AS, fiz o isordil sublingual, o paciente não teve uma melhora, aí eu tenho que repetir esse eletro também, se ele mudar a clínica, tá? Através desse eletro, a gente vai classificar se é um eletro, um IAM com supra, ou um IAM sem supra, ou é outra coisa. Tá? A gente prestar bastante atenção, né, para as manifestações atípicas do infarto agudo, né? Então, essas são as exceções: os idosos, sexo feminino, paciente diabético, com marca-passo, insuficiência cardíaca, tá? Lembrar aí que as mulheres, né, principalmente mulheres, idosos também um pouquinho, diabéticos também, o calibre da artéria é mais fino, né, do que do homem. Né? Então, se tem um calibre menor, a chance de aquele vaso sofrer uma aterosclerose, né, um entupimento ali do vaso é maior. Né? Então, o risco é muito maior no diabético e no sexo feminino, principalmente, né, por causa dessas microartérias. Tá? Então, ficar atento com relação a esse grupo de pacientes
que muitas das vezes podem não ter nem a dor no peito, tá? Então, principalmente diabetes, tá? Paciente diabético pode infartar sem dor no peito, tá? Então, ficar atento com relação a isso. E por que essa pressa toda, né? Que eu tenho que fazer esse eletro aí em 10 minutos, né? Porque tempo é músculo, né? Por isso. Se demorar para abrir o vaso, aquele miocárdio vai morrendo, né? Aos poucos, né? Imagina o paciente chegou, né? Eu demorei para fazer o eletro, a enfermagem demorou para fazer, para acolher esse paciente, demorou para passar na triagem. Aí eu vou abrir 10 horas esse vaso, 15 horas o vaso, né? Depois desse tempo, o miocárdio já era, né? Aí não precisa nem abrir, né? O coração está ali para bombear o sangue. Se tem pouco ou nenhum miocárdio para bombear, né? Eu vou piorar o prognóstico desse paciente, né? E a fração de ejeção dele vai ficar ainda menor, vai ficar reduzida, né? Então ele não vai ter contração nenhuma, ele não vai conseguir fazer assístole e diástole devido à morte de miocárdio, né? Quanto mais tempo eu perco, mais miocárdio morre, né? E esse eletro em 10 minutos também ele é de suma importância, principalmente por causa desses fatores, né? E o vovozinho também, vamos pôr, chegou um paciente aí de 80 anos, vomitando, né? O paciente chegou vomitando aí de 80 anos. Eu tenho que fazer o eletro nesse vovozinho, tá? O vovô, a gente lembrou que no slide anterior a gente colocou idosos, né? Entra como manifestação atípica. Então, aquele vovozinho que chegou com 80 anos, com a dor abdominal, náusea, enjoo, vontade de vomitar, eu tenho que fazer eletro em até 10 minutos, tá? Paciente maior que 50 anos, e qualquer um desses sintomas, né, dispneia, estado mental alterado, dor nos membros superiores, uma perda súbita da consciência, fraqueza, também eu tenho que fazer eletro em 10 minutos. E qualquer paciente com idade maior que 30 anos e dor torácica. Tá? Então, maior que 30 anos com dor no peito, tem que fazer eletro. Maior que 50 anos com esses sintomas e maior que 80 anos com dor abdominal, náusea ou vômito. Tá? Isso é muito importante, que às vezes passa despercebido isso aí. Viu? Então, o que eu vou observar nesse eletro em até 10 minutos? Eu quero saber se esse eletro tem supra ou se não tem supra. Tá? Isso determina a gravidade desse doente. Tá? Se ele tem supra ou se ele não tem supra. Tá? Em V2 e V3, pessoal, principalmente, o supra tem que ter maior magnitude para você valorizar. Logicamente, as outras derivações também pode ter elevação ali do ponto J, né, como mostra a figura aqui, tá? Mas o V2 e o V3, eles têm que ter uma magnitude maior para a gente dar um valor maior para aquele supra, tá? Então, mulheres maior ou igual a 1,5 e homens acima de 2 milímetros, tá? Já é um supra aí que a gente considera, que a gente dá mais valor, mais importância para esse supra, tá? Doutor, T e só, V. só uma curiosidade, desculpa. O milímetro ali, é quantos quadradinhos do pequeno? Aqui está fora do padrão, mas, na verdade, o quadrado maior, esse quadrado aqui, está dando para ver de amarelo? Aham. Esse quadrado aqui ele tem 5 milímetros. Ele tem 5 milímetros. Aí aqui dentro, a gente vai ter eletro ali, para a gente mostrar. Aqui dentro vai ter 5 linhas aqui, entre uma linha e outra vai ter 1 milímetro. A gente tem eletro aqui dentro desse slide, aí eu acho que vai dar para ver melhor. O cada quadrado desse maior, ele tem 5 milímetros, e dentro desse quadradão aqui tem 5 quadradinhos, 5 linhas aqui, ó. E cada linha tem 1 milímetro. Então, por exemplo,
V2 e V3, tem que ter dois quadradinhos maiores ali, tem que estar, o ponto J tem que estar maior que dois quadradinhos daqueles pequenos para estar suprado. Isso. A gente pega aqui, ó, que está a onda P. Está tendo uma despolarização atrial. Acho que, inclusive, a gente vai. Eu vou até ver se eu consigo fazer uma aula para vocês. Não sei se é interesse de vocês, como vocês participam bastante, eu acho até interessante depois vocês escreverem aí. Eu vou tentar ver se eu faço uma aula mostrando passo a passo inicial para a gente avaliar um elétron e tal. Mas aqui tem a onda P se formando, uma despolarização atrial, e aqui, ó, nessa linha de baixo aqui que eu estou riscando, é a nossa linha de base. É onde que a gente vai pegar a base, a nossa orientação. É essa linha aqui. Percebe que dessa linha amarela de baixo aqui, de onde que está formando a onda P, para cima, a gente tem mais ou menos aqui 1 milímetro, um quadradinho, onde que está marcado o ponto J aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma elevação, como é que a gente descreveria, né? Uma elevação do segmento ST no ponto J de 1 milímetro, né? O maior é igual a 1 milímetro, tá? E depois formou aqui essa elevação e depois ele corrigiu aqui de novo para a linha de base. Deu para entender? Deu, ficou bom. E depois a gente vai ter eletro aqui. Aqui começou um desenho, não está dando para poder ver as linhas, mas a gente vai ter eletro aqui, aí dá para poder ver direitinho, eu mostro. E lembrar aqui embaixo, né, que a onda T invertida, a gente considera a inversão da polaridade. Quando a gente tem a onda R para cima e a onda T para baixo. Então, aí a gente considera um infradesnivelamento de ST. Né? Quando a gente tem essa inversão de polaridade, né? A onda R está apontando para cima e a onda T está apontando para baixo. Né? Então, inversamente proporcional. Né? A polaridade de uma está apontando para cima, a polaridade da outra está apontando para baixo. Isso também é um critério de isquemia miocárdica. A gente pega muito esse critério aqui, no eletro também pega. A gente pega muito esse critério aqui no teste ergométrico. Quando a gente vai fazer um teste de esforço no paciente, a gente pega muita isquemia miocárdica quando o paciente faz um infradesnivelamento de ST maior que 1 milímetro. Tá? E a gente tem que mandar para a CAT, né, para cateterismo, para poder investigar melhor se é realmente uma isquemia ou não. Né? Com relação aos biomarcadores, lembrar que nem toda troponina aumentada é infarto, né? Então, né, viu uma troponina alta lá, é infarto, né? Nem sempre, né? A troponina ela pode subir na queimadura, ela pode subir no choque elétrico. O paciente tomou um choque elétrico lá. Se você fizer a troponina dele, vai estar alta, né? Paciente com embolia pulmonar, uma insuficiência renal, paciente, às vezes, com uma endocardite, uma inflamação, uma miocardite, uma pericardite, isso tudo eleva a troponina, tá? Queimadura também, tá? Queimadura também eleva a troponina, tá bom? Então, não é... Isso aqui é só para chamar a atenção que não é só infarto que sobe troponina, tá? Tudo isso que está no quadro aí eleva. São as causas, né? E aqui, pessoal, a gente começa a falar da parte de abordagem, né? Como é que a gente vai abordar esse nosso doente, né? Que está com a dor no peito, né? Que chegou a fazer o eletro, você identificou ali que tem um supra de ST, né? Como é que a gente vai fazer? Será que eu vou fazer uma trombose nesse doente? Eu vou ter que transferir esse doente? Como é que eu vou fazer, né? Vocês têm já isso bem definido na cabeça de vocês com relação a isso? Como é que está essa questão na prática, na vivência de vocês? Se alguém quiser falar, pode falar, não tem problema não. Eu achei interessante esse domingo. Eu peguei uma paciente de 72 anos que estava suprada. E aí, o cara pegou do SAMU e falou no telefone: Ah,
ao invés de trombolizar ela pelo tempo de evolução, que era pouco, ele achou melhor levar direto para o cateterismo. E ele falou que o tempo de trombólise era quanto? Ah, eu lembro que o tempo de evolução era menor que 1 hora. Aí vieram buscar ela de helicóptero e levaram de helicóptero direto pro CAT ao invés de trombolizar ela. Assim, às vezes não tinha contraindicação à trombólise, não, né? Porque isso também a gente tem que ficar atento, né? Uma das principais contraindicações da trombólise é o AVC. AVC isquêmico menor que 90 dias e AVC hemorrágico por toda a vida. E o resto é o que sangra. A gente eu acho que nesse slide tem essa parte. Se o paciente já deu AVC hemorrágico alguma vez na vida e AVC isquêmico com menos de 90 dias é contraindicado. Tem outras contraindicações também. Mas se tiver contraindicação, aí não tem jeito, né? Tem que fazer angioplastia mesmo. Qual que é a preferência? Trombólise ou angioplastia? Angioplastia. Se dentro do seu hospital tiver auxílio de hemodinâmica, prefira a angioplastia. Ah, a sala de hemodinâmica está ocupada, só vai liberar daqui não sei quantas horas, aí você tem que trombolizar. Salva as contraindicações, obviamente. Mas o tempo, pessoal, de trombólise é de 0 a 12 horas. Tá? Entre 0 a 12 horas do início da dor. Do início da dor. Não é do horário que ela chegou para vocês no hospital, não. Ela deu entrada às 7 horas da noite. Fiz o eletro, está suprado, está com dor no peito, fiz o protocolo. Ah, tem 1 hora que ela chegou no pronto-socorro, tem 20 minutos, meia hora, vou trombolizar. Não, é do início da dor, tá? E uma coisa também que vocês têm que colocar é de 0 a 12 horas. Mas lembrar que quanto mais tempo está passando, mais músculo está morrendo e menor a chance de fazer efeito, né? Maior a chance se aproxima de eu escolher a angioplastia, porque o tempo de trombólise está ficando mais distante. Quanto mais rápido eu fizer, mais miocárdio eu vou salvar, né? Eu vou ter que abrir aquele vaso, eu tenho que abrir a artéria para salvar a vida do doente. Então, se ela iniciou a dor 6 horas da tarde, ela conseguiu chegar no hospital às 6h30, e você conseguiu fazer o eletro, identificou o supra, e fizer essa trombólise 6h40, 6h45, ou seja, já chegou 6h30, você fez ali 6h45, mais ou menos, vamos pôr 30, 40 minutos de tempo da dor, parabéns, você vai salvar a vida dela, né? Você vai te agradecer imensamente com 40 minutos de dor, isso é excelente. Mas a gente tem uma janela aí de 0 a 12 horas do início da dor para fazer trombólise. Não é do horário que chegou no hospital. Lembrar disso. O pessoal confunde muito isso também. Tá? Ai, meu Deus, será que eu vou trombolizar? Será que está no tempo porta? A gente chama de porta-balão, né? Será que está no tempo certo? Ai, meu Deus, a paciente não sabe direito o horário da dor, está meio confusa, passou muito tempo, né? Então, o pessoal tem essas dúvidas mesmo, né? Então, o paciente chegou. Não tem como eu fazer transferência para o centro de angioplastia com menos de 120 minutos. Eu vou optar por fazer trombólise. Ah, tá na janela. Chegou menos de 12 horas do início da dor. Chegou com 5 horas de dor. Eu não tenho hemodinâmica no meu hospital, mas eu tenho um hospital que fica a 1 hora de distância que tem o serviço de hemodinâmica. Aí você vai optar por fazer transferência desse paciente para o centro, se for menos que 120 minutos de transporte, tá? Se for maior que 120 minutos, aí não tem jeito, tá? Você tem que fazer a trombólise mesmo e depois fazer a angioplastia em 24 horas, tá? Se tiver contraindicação ao trombolítico, né, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca aguda grave, ou você reverteu o paciente de uma parada e ele voltou com supra de ST, aí você tem que transferir o doente, tá? Aí,
estando dentro da janela, dentro do tempo correto, você tem que transferir mesmo assim. Ah, mas o hospital que tem hemodinâmica, que vai fazer angioplastia no meu paciente, fica a 6 horas de distância. Não tem problema. Vai transferir o doente mesmo assim, tá? Só vai falar com o motorista lá. Pisa aí e vai embora com o doente, mesmo já passando do tempo, porque você não pode fazer trombólise, é contraindicado. O paciente tem uma contraindicação absoluta ali, ou relativa que seja, você não pode trombolizar. Então, mesmo que se tiver passado do tempo, tem que fazer a transferência para fazer angioplastia, tá? Então, aqui a gente mostra um esqueminha interessante, tá? Então, o paciente sentiu dor no peito, você fez um eletrocardiograma em 10 minutos, viu supra de ST, né? Você fez o diagnóstico em 10 minutos. Só que você está num hospital que não tem hemodinâmica, né? Menor que 120 minutos, você vai fazer fibrinolítico, tá? Maior que 120 minutos, você vai fazer angioplastia. O fibrinolítico, assim que você tomou essa conduta, eu vou fazer o fibrinolítico, está no tempo certo, o paciente está com supra de ST, eu tenho que fazer esse fibrinolítico em 10 minutos, tá? E angioplastia, a partir do momento que eu tomei essa decisão, né, de fazer angioplastia, de transferir o meu doente, porque eu não tenho setor de hemodinâmica no meu hospital, decidiu fazer angioplastia, fazer em até 90 minutos, tá? Isso no hospital sem hemodinâmica. No hospital com hemodinâmica, fiz o meu diagnóstico em 10 minutos, já entro em contato, né, com o médico hemodinamicista, né, passo o caso para ele. Aí, nessa questão aqui, a gente vai até falar da medicação. O hemodinamicista, ele tem preferência por fazer heparina, às vezes até dentro da sala, tá? Dentro da sala de hemodinâmica. Então, se quiser deixar para ele fazer lá dentro, geralmente o hemodinamicista prefere, tá? Então, encaminhei para ele fazer angioplastia, ele vai fazer angioplastia em até 60 minutos, tá? Deu para entender esse esqueminha aqui direitinho, pessoal? Aqui é um guideline de... Não, é europeu, tá? Aqui é um esqueminha europeu aí. As terapias de reperfusão, né? A angioplastia, então, é o tratamento mais indicado sempre que possível, né? Principalmente aí nos pacientes multiarteriais, né? Geralmente, paciente com lesão de tronco, reperfusão completa, né? Quando indicada, deve ser perseguida durante o evento INDEX, sempre que possível, preferir a via radial, né? Geralmente, tem hemodinamicista ainda que está fazendo via femoral, tá? Qual que é a diferença? A via radial está sendo a preferência e a via mais recomendada por menor risco de sangramento do que a femoral, tá? E não estão fazendo mais, não estão indicando mais a aspiração de trombo, tá? Isso aí tá ficando em desuso, tá? Então, pessoal, uma coisa também para lembrar, uma vez que você trombolizou o paciente, você tem que avaliar se tem critério de reperfusão ou não, tá? Se teve critério, eu tenho que mandar para o CAT nas próximas 24 horas, tá? Porque eu trombolizei um paciente, por exemplo, paciente aí, vamos pôr aí, 50 anos, trombolizei o paciente, né? E o CAT fica 6 horas. Mas eu trombolizei, abri a artéria desse doente e ele continua com dor no peito. Aí eu repeti o eletro desse paciente, o paciente continua com supra. Olha que interessante. Fiz a trombólise, tudo certinho, segui a diretriz, segui a recomendação, estava dentro do tempo certo, não tinha contraindicação para trombólise. Fiz a trombólise, abri a artéria do paciente, o paciente não melhorou a dor no peito.
doutor, meu peito está queimando, está doendo, está ardendo, não melhorou em nada, estou com falta de ar. Aí você repetiu o eletro do paciente, o paciente continuou com supra de ST, mesmo depois do fibrinolítico. Então, esse paciente está evoluindo com critérios de reperfusão, né? Então, se teve critério, eu tenho que mandar para o CAT nas próximas 24 horas, tá? Tem que mandar para o CAT o quanto antes, né? Aí a gente chama que o paciente vai fazer uma angioplastia de resgate, tá? Ele vai fazer uma angioplastia de resgate. Então, eu entro em contato com o serviço de hemodinâmica, se meu hospital não tiver, passo para o médico, ô doutor, o paciente chegou aqui com suspeita de infarto, realizei o eletrocardiograma em 10 minutos, identifiquei um supra de ST em parede anteroseptal, por exemplo, entramos com um protocolo para ele estava, desde o início da dor, ele estava com 3 horas de dor, contando desde o início de dor na casa dele, fiz fibrinolítico, fiz uma alteplase para ele, ele manteve a dor no peito, repetiu o eletrocardiograma, ele manteve o supra, ele apresenta critérios de reperfusão. Então, eu estou enviando ele para o senhor agora na ambulância para fazer uma angioplastia de resgate. Beleza? Beleza, doutor, estou aguardando o seu paciente aqui, pode mandar. Pronto. Esse é o tipo de conversa que você tem que ter com o hemodinamicista. Tá? Então, isso é muito importante. Além daquele relatório, que geralmente a gente manda junto na ambulância, a gente ligar também, passar, né, pedir para poder transferir para o setor de hemodinâmica e a gente ter essa conversa para o médico já preparar a sala, para poder estar recebendo esse doente assim que chegar, para ele não perder tempo. Tá? Porque se ele teve reperfusão hemodinâmica, a saída dele, a salvação dele vai ser a angioplastia. Tá? Não tem outra salvação, a gente tem que salvar a vida dele. Tá? E enquanto antes ele fizer, melhor. É um paciente gravíssimo, tá? É um paciente muito grave. Então, isso é importante. Tá? E como é que a gente vai fazer o tratamento desse doente? Né? O AS para todo mundo, né? Salvo aquela questão da dissecção aguda, né, que a gente falou, mas no geral aí AS 300 miligramas para todo mundo. Inibidor P2Y12, né, que é o clopidogrel. A gente tem o clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, e a gente vai escolher a melhor terapia aí de anticoagulação para o nosso paciente, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. E aqui, eu acho que era a dúvida do pessoal que pediu lá na sala, para a gente poder comentar, trombólise versus angioplastia, né? Porque tem diferença e tem médico aí informado há muitos anos e come mosca nisso aqui. Porque na hora da emergência sobe a adrenalina, a gente tem que manter ali uma calma para lembrar desses conceitos para a gente não errar a dose, tá? Então, como que a gente faz, pessoal? Guarda na cabeça, a trombólise. O que eu vou fazer na trombólise? Vovozinho, maior que 75 anos, eu não tenho dose de ataque do clopidogrel e eu não tenho dose de ataque do anticoagulante. Então, trombólise, o que eu preciso saber? Maior que 75 anos, eu não dou dose de ataque do inibidor P2Y12, de clopidogrel, e não dou dose de ataque de anticoagulante. Pronto. O que eu vou fazer, então? Um comprimido de 75 miligramas de clopidogrel. Então, chegou lá, o paciente, 76 anos, 75 anos para cima, um comprimido de 300 miligramas do AS, um comprimido de clopidogrel, 75 miligramas. Se eu fizer dose de ataque nesse doente, imagina comigo, 300 miligramas de AS. Se ele receber ali mais 4 comprimidos, 5 comprimidos de clopidogrel, eu aumento o risco de sangramento dele exorbitantemente. E tudo que eu não quero é que o vovô sangre. Né? Eu não posso aumentar o risco de sangramento, porque eu só estou dando drogas que sangram. Né? Então, eu tenho que diminuir o clopidogrel para diminuir a chance de sangramento desse vovô.
tá? Se for menor que 75 anos na trombólise, aí sim, 300 miligramas de AS, 300 miligramas de clopidogrel, que seria a dose de ataque, tá? Com relação à angioplastia, aí já é mais tranquilo, né, pessoal? Com relação à angioplastia, eu vou fazer 600 miligramas de clopidogrel, tá? Aí aqui é dependente da idade, tá? E eu sempre vou preferir angioplastia, tá? Ah, mas não tem contraindicado, né? Não tem contraindicação a trombólise, né? Prefira angioplastias. Se no serviço tem angioplastia, prefira. Às vezes foi por isso que o médico aí do plantão preferiu, às vezes, chamar um helicóptero, né? Tentar transferir esse doente para fazer angioplastia do que fazer a trombólise. Né? Mas aí a gente tem que avaliar o doente, né? Justamente se não tinha alguma contraindicação, né? Porque a angioplastia é um tratamento definitivo, né? Se ele está disponível, e disponível rápido, né? Tem essa condição de buscar de helicóptero, que não é para todo mundo, né? Lógico que isso não é todo hospital, né? Isso aí é para poucos, né? Buscar o paciente de helicóptero. Aí, se tem esse recurso, você faz direto, né? Pode fazer isso, né? Então, é isso aqui que a gente vai seguir com relação à angioplastia, pessoal. Somente no doente da trombólise que eu vou ter essa restrição com relação à dose de ataque do doente, tá? Com relação à angioplastia, eu vou seguir esses medicamentos aqui. O que a gente geralmente tem disponível no hospital é o clopidogrel, né? Geralmente é o clopidogrel que é o tratamento aí. Eu não sei se vocês têm ticagrelor ou prasugrel no hospital de vocês. Geralmente, no hospital que eu trabalho, não tem, tá? Não tem. Mas na angioplastia, uma coisa importante para falar para vocês é que a gente não preocupa com a idade. Então, mesmo se o paciente tiver 80 anos, 90 anos, a gente vai fazer o clopidogrel dose de ataque, tá? Isso se a gente for fazer angioplastia nesse doente, tá? E na angioplastia, a gente vai fazer drogas que sangram, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com relação ao prasugrel, que o prasugrel aumenta mais ainda o sangramento desse doente, né? E deixar o clopidogrel para situações especiais, tá? Quais são essas, né? Um anticoagulante, por exemplo. Se o paciente já usa o anticoagulante, tem que ser um prasugrel. Desculpa. Se o paciente já usa um anticoagulante, tem que ser o clopidogrel, tá? Aquele paciente, por exemplo, com a fibrilação atrial, né? Um paciente que já tem uma FA crônica, por exemplo, é um paciente de alto risco de sangramento, né? Então, nesses casos, eu vou ter que usar o clopidogrel nesse paciente, tá? Ah, doutor, mas se ele tiver 100 anos, vou fazer 600 miligramas de clopidogrel. Ah, meu paciente tem 150 anos, 600 miligramas de clopidogrel, tá? Então, eu só vou restringir a dose na trombólise, beleza? Só vou restringir a dose na trombólise. Na angioplastia, o clopidogrel é 600 miligramas mesmo, tá? Não assusta, não. Com relação ao anticoagulante, a gente falou também, né, que os vovozinhos maior que 75 anos, eu não dou a dose de ataque. Trombólise, eu não dou dose de ataque. Aumenta muito o risco de sangramento, né? Depois eu vou fazer alteplase nele ainda, né? Então, em menor que 75 anos, o que eu vou fazer? AS, 300 miligramas de clopidogrel, mais enoxaparina, né? 100 miligramas EV de 12 em 12 horas, né? Isso para menor de 75. Maior que 75 anos, AS, um comprimido de 75 miligramas de clopidogrel, não dou dose de ataque e vou fazer a manutenção com 70 ou 80 miligramas de heparina de 12 em 12 horas, tá? Que é 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas.
tá? Então, em maior de 75 anos, eu dou 75% da dose, tá? Eu tiro a dose venosa e tiro a dose de ataque, tá? E se o seu serviço faz somente enoxaparina, e você sabe que vai para hemodinâmica, aí você não faz nada. Deixa para eles fazerem na sala de hemodinâmica heparina não fracionada, que é a preferência pelos hemodinamicistas. Tá? É o que eu comentei com vocês. Eu tenho certeza que esse paciente vai para hemodinâmica. Então, não precisa de fazer anticoagulante. Eles vão fazer lá, heparina não fracionada. Mas avisa, tá? Sempre eu gosto de comunicar. Doutor, fiz o AS, ó, o paciente chegou aqui, um vovozinho de 78 anos, eu fiz o AS, fiz um comprimido de clopidogrel 75 miligramas e não vou fazer a anticoagulação, vou deixar para fazer, para vocês mesmos, fazer a heparina não fracionada dentro da sala de hemodinâmica. Beleza? Beleza. Já aviso, tá? Que eles fazem lá a heparina, não precisa de vocês fazerem, tá bom? É isso. Na angioplastia, eu falei, né, o AS 300 miligramas, o inibidor P2Y12, e eu vou fazer heparina não fracionada. Por que é melhor deixar para eles fazerem lá na sala de hemodinâmica? Né? Eles têm o TCA lá na sala de hemodinâmica, TCA é um aparelhinho que eles conseguem ajustar a dose correta de heparina não fracionada lá na sala. Tá? Então, eles têm acesso ao TCA, que vai fazer esse controle melhor da droga. Tá? Então, deixa para eles fazerem lá na sala mesmo. Com relação às contraindicações, aqui que a gente falou lá, né, anteriormente, no slide anterior. Então, quais são as contraindicações? 4 na cabeça e 2 são óbvias, né? Porque como é que a gente vai fazer para decorar isso? Né? Será que eu vou fazer trombólise? Não vou. 4 na cabeça e 2 são óbvias. Qual que é óbvia? Eu vou trombolizar um paciente que está com um sangramento ativo. De jeito nenhum, está sangrando na minha frente. Eu vou trombolizar ele, vou dar uma droga que aumenta mais o sangramento? Não. O paciente está com dissecção de aorta, inclusive suspeita de dissecção de aorta. Eu vou trombolizar esse doente? De jeito nenhum. Então, essas duas são óbvias. E 4 na cabeça. O paciente tem um AVC isquêmico há 3 meses atrás. Vou fazer droga para aumentar o sangramento? Não. O paciente teve um AVC hemorrágico na vida. O paciente está com 90 anos. Ah, doutor, mas não tem problema não. Ele deu AVC hemorrágico quando ele tinha 20 anos. Quando ele tinha 15 anos. Não tem problema. Ele pode ter tido um AVC lá na adolescência. Ele está com 80 anos hoje. É contraindicado. Não vai fazer trombólise. AVC hemorrágico na vida, tá? Neoplasia do sistema nervoso central, ou malformações, ou trauma craniano ou facial significativo há 3 meses também é uma das contraindicações de trombólise, tá? Posso fazer uma pergunta? Pode sim, Thalita. Eu tive um paciente, era jovem, 61, 62 anos, sem comorbidade. Aí ele chegou com supra de ST. Aí eu perguntei tudo, ele não tinha nada de contraindicação, eu iniciei a trombólise. Ele começou a ter epistaxe, HDA, começou HDB também, começou sangramento, e aí faltavam 10 minutos, eu terminei a trombólise, e depois eu fiquei na dúvida que ele estava sangrando muito, principalmente em região nasal, estava sangrando muito mesmo. E aí eu fiquei na dúvida se eu entrava com para parar sangramento, ou se não, ou não. Eu Nesse não caso, sabia às o que vezes eu tem que fazia. fazer um Canepion, né? Eu fiz o Transamin, Uhum. mas não melhorou muito, não ajudou muito, não. É, Fiz Canaquion também, mas
o E aí risco, depois eu fiquei sabendo que ele foi transferido sem sangramento. porque Mas é, assim, a gente tem que pensar sempre nisso, né? Assim, e ficar muito atento com relação às drogas, porque todas as drogas que são disponibilizadas para a gente, que a gente tem para usar, né, que está respaldado pela diretriz, são todas drogas que sangram. Então, assim, sim. é Ele teve complicado, né? melhora significativa do Supra. Eu estava tão feliz, sabe, de ter É, eu, reduzido. O Supra, quando ele começa a sangrar. E aí eu terminei, faltava 10 minutos. Eu falei, não vou parar aqui, né? 10 minutos. não, isso aí, assim, o benefício supera o risco, né? Se você para naquela hora ali, você prejudica a abertura do vaso, né? Assim, da Sim. artéria. Então, realmente, Mas, quando o benefício supera o risco, você mantém ali e depois entra com os medicamentos que você usou mesmo, tá correto, né? Lógico que a gente tem que estar com isso muito bem definido na cabeça, né? Não tem contraindicação, tem realmente um supra, o paciente está dentro do tempo correto para fazer a trombólise, você tendo respaldo para fazer o certo, não precisa ter medo, né? É isso que às vezes o pessoal manda, doutor, tira dúvida, alguma coisa lá na sala, o pessoal manda eletro. A gente fica, pessoal, ele está bem respaldado, né? Você está vendo o que está acontecendo. Você tem que estar consciente do que você está fazendo. Se tá certo, você sabe o que você está fazendo, vai em frente. Você tá ajudando o seu paciente. A gente está ali para salvar vidas, né? Já está fazendo o correto. Lógico que mesmo quando a gente faz tudo certinho, pode acontecer alguma complicação, alguma coisa. O importante é a gente estar bem respaldado e tentar ajudar o paciente de todas as formas, né? Isso sim, que vale. era um paciente de livro mesmo, sabe? Bem. Nossa, ele tinha tudo, tudo, tudo. E aí já trombolizei com menos de 30 minutos. O paciente estava bem. Daí, do nada, aí, faltava 10 minutos, começou a sangrar, mas, tipo, nariz, nossa senhora, eu tive que colocar Foley nas duas narinas, porque não parava de sangrar. Aí tive que passar sonda gástrica, aí tive que passar sonda vesical. Foi aterrorizante, meu Não, é Deus. tenso, né? É tenso, é um momento assim que o médico realmente não quer passar por esse momento, né? Realmente é tenso mesmo, que está fazendo de tudo, né? Tendo uma boa resposta eletrocardiográfica, né, até clinicamente ele com melhora da dor, não teve reperfusão e começou a ter sangramento, né? Às vezes pode acontecer mesmo, tá? Tá bom, professor, obrigada, viu? De nada. Com relação à fibrinose, né, a gente falou aí, hoje a droga de escolha é o Ateplase, né, em maior que 67 quilos aí, né, é o que tem melhor desfecho, né, você faz 15 miligramas em bolos do Alteplase em 1 a 2 minutos, né, então bem rapidinho ali, 50 miligramas em 30 minutos, depois 35 miligramas em 1 hora, tá? O pessoal quiser tirar foto aí também, ó, é bacana, tá? Que mostra direitinho já a questão do tempo, né? Porta-agulha aí de 30 minutos, fez o eletro direitinho, fez o diagnóstico, trombolizei com ateplase, né? Que hoje é a droga de escolha, né? Não vou falar que não sangra, né? Que a streptokinose sangra, tenecteplase sangra também, mas o desfecho foi semelhante e hoje o que tem geralmente disponível para a gente nos prontos-socorros do Brasil é o Teplase, né? Tem os lugares ainda que tem streptokinase, mas não indico, né? Já que a gente tem uma droga que tem apresentado desfechos melhores nos trabalhos, na literatura mais moderna, então a gente tem que usar ele mesmo, tá? E é isso. Aqui é uma questãozinha aqui, aproveitar até o eletro dessa questão. O problema é que não consigo dar um zoom aqui para poder mostrar para vocês. Cada quadradinho desse pequenininho aqui, ó, tem 5 milímetros. E cada quadradinho dentro desses 5 milímetros tem 1 milímetro. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma elevação aqui, ó, do ponto J. A gente tem aqui em D2, D3 e EVF, tá vendo? Então, a gente tem D2, D3 e EVF. Olha aqui como é que tem um supra bonito aqui na parede inferior.
né? Então, o paciente tem um supra na parede inferior. O paciente é hipertenso, diabético. Olha aqui a maldade. Olha, acidente vascular isquêmico há 30 dias. Ele tem um supra, está dentro do tempo de fazer a fibrinólise, o fibrinolítico, está suprado, só que ele tem um AVC há 30 dias. Então, posso fazer o fibrinolítico no paciente? Não, por causa do AVC há 30 dias. AVC há menos de 3 meses é contraindicado, mesmo que estiver dentro do tempo, tá? Aqui, ó, a dor torácica dele com 2 horas de evolução, né? Então, dá para fazer fibrinólise, tudo dá para fazer certinho. Porém, o nosso paciente tem um AVC há 30 dias. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou transferir esse doente para fazer uma angioplastia primária. Beleza? Professor, qual que é o mecanismo, assim, tipo, qual que é a fisiologia que o AVC isquêmico deixa contraindicada a trombólise? A contraindicação, porque aumenta muito o risco de sangramento, né? Devido à isquemia cerebral. A AVC é uma doença que sangra, né? Que corre o risco de sangrar muito o cérebro, né? Então, Assim, doenças que causam sangramento, né? No caso que a literatura coloca aí, é menor que 3 meses para isquêmico e hemorrágico por toda a vida. o hemorrágico, para mim, faz sentido ele sangrar. Agora, o isquêmico, tipo assim, é coágulo que entupiu. Então, se você tromboliza, A literatura coloca o acidente vascular isquêmico como um potencial fator de risco também de aumentar o sangramento. Às vezes, se mexer numa coisa que está quietinha, pode voltar a sangrar, né? Ele quietinho lá é uma coisa, você vai lá e cutuca ele, pode aumentar o sangramento, né? Então, isso é o que está na diretriz. Os critérios de reperfusão, né? A gente tocou nesse assunto também, né? Diminuição da intensidade da dor, redução do supra, pico precoce de enzimas cardíacas e, às vezes, acontece algumas arritmias aí de reperfusão. Isso é o que a gente espera, tá? Se não tiver isso, a gente manda para angioplastia de resgate, tá? É isso. O CAT pós-trombólise, né? Com critérios de reperfusão, fazer de 3 a 24 horas, né? Que é a angioplastia de resgate, sem critérios de reperfusão imediato. O tratamento adjuvante, a gente usa também muito para infarto sem supra, né? A gente acaba usando também. O nitrato, né? Ter atenção às contraindicações, como a gente viu ali o infarto de VD. Beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio. O beta-bloqueador, pessoal, evitar as contraindicações, principalmente o paciente asmático, tá? Paciente asmático, a gente geralmente evita usar beta-bloqueador. Bloqueador do canal de cálcio, né? Paciente hipertensos, efeito vasodilatador coronário, IECA para todos os pacientes, né? Exceto contraindicação. Espirulactona em pacientes com fração de ejeção reduzida, né? Menor que 40%. As estatinas, né? Geralmente a gente passa dose, a atorvastatina, por exemplo, rosuvastatina, a gente usa dose 40 miligramas, né? Uma dose mais alta. E o oxigênio e morfina, né, está cada vez mais em desuso, né, o uso também muito limitado, né? E por que geralmente a gente evita essa questão da morfina, né, do oxigênio? Geralmente por conta do ventrículo direito, tá? Como o isordil também, né? O nitrato, a gente evita fazer infarto de VD confirmado, né? Depois que você já fez as derivações especiais, né? V3E, V4E, V7, V8, confirmou o infarto de VD, aí você evita, né? O VD, para ter algum débito, ele precisa estar cheio. Se diminuir o retorno venoso, não chega sangue no ventrículo direito, aí ele murcha,
né? Então, dessa forma, não tem débito, né? Se não tem débito, como é que ele precisa de volume para encher? Né? Se ele não tem débito, ele não vai ter volume, né? Então, ele não vai conseguir fazer a contração assístole e a diástole, tá? Então, se você fizer o nitrato, o doente pode ter uma hipotensão e pode fazer um choque na sua frente, pode chocar, tá? Justamente por causa disso, porque não chega sangue no ventrículo direito, né? Aí ele murcha, tá? Diminui o retorno venoso. Aqui a questão de avaliação de risco de complicações. Hoje a gente usa mais a classificação de Killip, tá? Que é mais para conhecimento de vocês, né? O Killip 1, Killip 2, Killip 3 e Killip 4, né? O Killip 4 já é o choque cardiogênico propriamente dito, e o Killip 1 já é sem sinais de insuficiência cardíaca, né? Que é com relação à gravidade do doente. O outro critério que a gente usa é o time, né? Tá ficando um pouquinho em desuso, mas a gente usa também com relação à história, né? O exame físico, o valor de pressão arterial, ele vai trazer um score para a gente de 0 a 14 pontos, de acordo com a idade, o exame, raio-x. As complicações do infarto do ventrículo direito, né? Principalmente aí a hipotensão, choque, a turgência jugular e ao infarto, que a gente chama de infarto de pulmão, né? Lembrar de fazer as derivações especiais, V3R e V4R, evitar o nitrato, morfina e furosemida, né? Por essa explicação que a gente passou para vocês. O eco ele pode auxiliar um pouquinho no diagnóstico, no manejo, tá? Mas, assim, é um pouco mais difícil, porque a gente não tem esse acesso muito fácil ao ecocardiograma dentro do pronto-socorro. A infusão de cristalóides, né? Geralmente é de 1 a 2 litros de soro fisiológico, né? Você vai fazendo, na verdade, o soro fisiológico e o ventrículo direito que está murcho, né? Que diminuiu a questão do retorno venoso, ele vai enchendo, né? Você vai fazendo cristalóide, o ventrículo direito vai expandindo. Uma hora ele começa a encher tanto que ele vai empurrando o ventrículo esquerdo. Aí não aguenta e o doente choca, né? Aí já tem que abrir o vaso, que é o tratamento, né? E a mortalidade é alta, né? Em torno aí de 30%. É um doente muito grave, né? Porque vai enchendo, você vai fazendo soro, o ventrículo direito vai expandindo e começa a empurrar a parede do VE, vai começando a empurrar a parede do ventrículo esquerdo. Aí não aguenta e o doente choca, tá? Geralmente é isso que acontece. Aqui, ó, um eletrocardiograma, não sei se está dando para ver aí as linhas, né? Quadradinho aqui, de 5 milímetros, e dentro desses quadradinhos cada quadradinho representa 1 milímetro, tá? Até que os supras aqui estão muito grosseiros, né? Tá muito fácil de ver, né? Ó. D2, D3 e EVF. Então, aqui a gente tem um supra de parede inferior, né? Então, é o caso daqui do slide anterior, tá? É isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido aquela questão fibrinólise e angioplastia, tá? Guarda também com relação às contraindicações dos fibrinolíticos, a dosagem. Eu acho que é isso que eu queria focar mais para vocês nessa aula de hoje. Deu para entender direitinho? E com relação ao tempo também, né? Ao tempo porta-agulha, né? O tempo porta-balão, né? Tem uma pergunta aqui. Seria possível identificar alguns critérios eletrocardiográficos para identificar o padrão vagotônico em pessoas ansiosas? A gente até falou na aula de hipertensão, né? A gente falou com relação a isso, porque tem muita gente que fica na dúvida. Será que aquele pico hipertensivo, né, é realmente um psicossomático ou é uma hipertensão arterial propriamente dita? Né? A gente comentou na aula da hipertensão arterial, mas critérios eletrocardiográficos realmente é mais complicado, né?
Geralmente, mesmo uma pessoa ansiosa fizer um eletro, e se tiver uma alteração presente, realmente essa alteração vai ser identificada no eletro, né? Por exemplo, uma lesão de órgão-alvo. Mesmo um paciente ansioso que fizer um eletro, se ele não tiver uma sobrecarga ventricular esquerda, não é aquilo que vai fazer aparecer, né? Então, essa questão do psicossomático, se tiver uma lesão, vai aparecer no eletro, tá? Mas eu não entendi se era dentro a pergunta, Ana Luísa, eu não entendi se era dentro da síndrome coronariana aguda mesmo, ou da hipertensão arterial. Porque se o paciente tiver suprado, vai aparecer no eletro, independente se o paciente estiver ansioso ou não. Né? Ele está tendo um evento isquêmico agudo, né? Isso independe. Não sei se eu consegui responder. Pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana a todos. Bom trabalho, né? Restinho de semana aí. E muito obrigado aí por mais uma oportunidade e até quarta-feira da semana que vem. Tá joia? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Boa noite.